Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nessa sexta-feira, dia de Santo Irineu, Bispo e Mártir, dia 28 de junho de 2024. Aqui nos diz Irineu, que nasceu por volta do ano de 130 e morreu por volta do ano de 202, originário da Ásia Menor, em Esmirna, foi discípulo de João Policarpo. Chegando a Galaia, foi ordenado presbítero e pouco depois tornou-se bispo da igreja de Leão. Sua atividade de mestre, testemunha da tradição apostólica, foi incansável. Difundiu a mensagem evangélica em amplo campo de ação. Foi promotor de reconciliação na controvérsia sobre a Páscoa. Tutelou a integridade da doutrina cristã ameaçada pelo gnosticismo. Aprofundou em obras de grande valor a compreensão das Escrituras e dos mistérios da fé, a Trindade. O Cristo, centro da história, a Eucaristia, que assume e transforma a humildade matéria da criação. Seu sepultamento em Lyon, França, ao 28 de junho, é comemorado pela Martirologia Jeronomiana, do século IV. E, celebrando o dia de Santo Irineu, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, pedimos a Deus paz, sabedoria, que Deus ilumine e guie a todos nós nesse dia em que nos alimentamos com a palavra de Deus. Nós ficamos vários dias aí ouvindo o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ontem nós concluímos isso com a afirmação. Ele fala com autoridade, não como os mestres da lei. Jesus nos orientando e nos alertando, cuidado, viu, com a falsidade. Cuidado com os falsos profetas. Viu? Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a vida humana seja preservada e que a convivência nossa seja santificada. E descendo agora, descendo da montanha, agora Jesus já tem a primeira prática. E qual é a primeira prática? Porque descendo da montanha na planície é a convivência. Lembramos que na montanha é o lugar do encontro entre nós e Deus. O Sermão da Montanha é a constituição do novo povo de Deus. E agora descendo é a convivência entre nós. A humanidade se encontra na planície. Na montanha, o ser humano e Deus se encontram. Então, na planície, a primeira atitude de Jesus é um leproso. Viu? Alguém de lepra, a gente lembra que alguém que pegava lepra, ele era expulso da família, expulso da sociedade, tinha que viver fora da cidade, viu? Além de se sentir doente, ainda tinha a mentalidade de que a doença era um castigo de Deus e tinha que ficar sendo humilhado, gritando que ele era um leproso e que ninguém pudesse se aproximar dele. Um leproso era tratado assim, né? Então, diante de Jesus, nós temos um cara que foi expulso da família, expulso da sociedade, tem uma consciência pesada que Deus está o castigando, é um pecador, além de estar doente. Viu? Então, ele era discriminado por Deus, era discriminado pela sociedade, pelos homens, tinha que ficar gritando longe de que ele era um pecador e que ele era um leproso. E aí nós temos esse homem que se aproxima de Jesus
E ele se prostra e faz uma coisa interessante: se tu queres, tu tem o poder de me purificar. Então nós vamos lembrando que Jesus tinha dito: aquele que faz a vontade de Deus. E agora o leproso que pergunta sobre a vontade de Jesus. Escuta, se é o Filho de Deus, se é o Messias, se a sua vontade pode me purificar, a sua vontade pode me devolver a vida. Jesus toca nele, e isso não podia, porque ao tocar no leproso você se tornava impuro. Lembrando que o problema da religião da época é o puro e o não impuro, o puro e o impuro. Tocar no leproso fazia com que você se tornasse impuro, pegar de sangue fazia você se tornar impuro. Então Jesus toca no leproso, só que na lógica de Deus não é uma laranja podre que apodrece as outras, mas é o contrário. É a laranja sã que vai curando as laranjas que estão podres. Na lógica de Deus é o contrário. Nossa lógica não, é uma pessoa ruim na família que destrói a família inteira. Destrói a família inteira. E na lógica de Deus não, é um Jesus bom que vai curando todo mundo. A lógica de Deus é sempre diferente da nossa. A nossa não, um ser humano estragado destrói a família inteira. Na lógica de Deus não, um Jesus crucificado cura a humanidade inteira. Salva a humanidade inteira. E no Evangelho agora, esse encontro com esse leproso tem essa dinâmica. Se você quiser, você me cura. E Jesus diz: eu quero. Toca nele, levanta, fica purificado, fica limpo. Mas Jesus orienta, não fale nada para ninguém, vai apresentar, porque o leproso que conseguia se recuperar e se curar, ele tinha que ir ao sacerdote, para que o sacerdote desse autorização para ele voltar para casa. Se o sacerdote não tivesse dado autorização, ele não podia voltar para casa, tinha que continuar vivendo no deserto, tinha que continuar vivendo solto, perambulando por aí. Então ele tinha em Jesus, isso era uma orientação de Moisés. E Jesus falou assim: olha, vai lá se apresentar e sirva de testemunho para eles, viu? De que a nossa vontade, a união das nossas vontades te purificou. Que você não tem nenhum pecado porque está doente com lepra. Que Deus te perdoou. É nessa lógica que muitos chegavam perto de Jesus: tem de piedade de nós. Antes de pedir a cura, pedia perdão. Antes de pedir a cura, pedia perdão. Tem de piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Olha como nós estamos perecendo, viu? Como nós estamos padecendo, como nós estamos sofrendo. Olha o que virou a minha vida. Tu não te importas com a gente? Tu não te importas com a gente? E a gente vê um Jesus que se importa sim muito, que tem uma grande preocupação com todos, que quer bem a todos da melhor forma possível. E é um Jesus que não desiste da gente com facilidade. Um Jesus que não se cansa. Um Jesus que não larga a gente de modo nenhum. Por isso a nossa prece, a nossa oração é que Deus possa encontrar em nós esse desejo de fazer a vontade dele. Que a gente, quando se sentir mal, ou quando o mundo nos jogar por aí, quando o mundo desfizer a gente, que a gente possa pedir a Jesus: se tu queres, tu tens o poder de me purificar. E Deus quer. Mas também é prudente que a gente dê testemunho daquilo que a gente recebeu de Deus. Que a nossa vida, nosso modo de agir, se traduz em frutos de vida e abundância para todos. De convivência, abundância para todos. Que o nosso desejo de fazer o bem, o nosso desejo de construir uma vida, uma história, seja cada vez mais uma bênção de Deus, que nós sejamos agraciados, abençoados e protegidos. Que Deus encontre no nosso coração espaço necessário para que Ele nos apresente a sua vontade. E aquele que faz a vontade de Deus, esse é capaz de produzir muitos frutos. E fala com unção, fala com sabedoria, fala movido pelo sopro do Espírito Santo que a gente carrega dentro de nós através do nosso batismo. Então que Deus ilumine e abençoe a todos nós. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunhos para eles. Um abraço, até mais.